Fala fiel, tem novidade de última hora no Corinthians e a notícia não é das melhores. Rodrigo Garro pode ser desfalque pro jogo de hoje. O Rodrigo Garro é dúvida no Corinthians para a decisão do Paulista. Eu vou explicar para vocês aqui o motivo. E os altos salários pagos a Igor Coronado geram revolta na torcida. Samir Carvalho revela os bastidores dessa situação financeira do Timão. E ainda uma curiosidade sobre o meio-campista Carrilho, que pode surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Timão. Corinthians que pega o Mirassol amanhã pelo Campeonato Paulista, fase de quartas de final do Campeonato Paulista. E existe uma dúvida em relação à escalação do Corinthians. Quem levantou essa bola foi o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. O Rodrigo Garro é dúvida no Corinthians para a decisão do Paulista. Eu vou explicar para vocês aqui o motivo. Existe a possibilidade dele ficar no banco de reservas, começar a partida no banco de reservas. Isso por causa do condicionamento físico, da questão física. E não, é claro, por uma opção técnica do Ramon Dias. Sabemos que o Rodrigo Garro é titular absoluto da equipe do Corinthians. Acontece que o Corinthians joga este domingo pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol e joga na quarta-feira contra o Barcelona em Guayaquil. Tem uma viagem longa para o Equador e não terá descanso, sequer treino para esta partida contra o Barcelona no Equador. E agora vai pegar uma sequência de jogos importantes de mata-mata, decisão do Campeonato Paulista e também jogos decisivos da Libertadores da América. O Garro é um jogador que você vai se lembrar, esteve de fora dos primeiros compromissos do Corinthians no Campeonato Paulista, justamente porque ele estava tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Ele demorou a estrear na temporada, né, devido a esse tratamento da tendinopatia patelar no joelho direito, que foi diagnosticada o ano passado, mas só foi tratada esse ano. Então, é o seguinte, ele inclusive entrou em campo contra a Universidade Central da Venezuela com uma faixa de proteção na região do joelho direito, geralmente utilizada em casos de tendinite. Ele não está 100% fisicamente. Existe a possibilidade, portanto, do Garro ficar no banco de reservas. Com isso, o Igor Coronado começaria jogando a partida, né? O Igor Coronado seria o escolhido pelo técnico Ramon Dias para começar a partida, sabendo que o Igor Coronado é o reserva imediato do Rodrigo Garro. Então, o Romero também é uma das possibilidades, né? O Romero também é uma das possibilidades para começar entre os 11 titulares, caso queira mudar um pouco o sistema tático. Mas eu acho que é mais provável que o Igor Coronado comece jogando entre os titulares, caso o Rodrigo Garro não consiga atuar ou seja a opção do técnico Ramon Dias para que o Rodrigo Garro comece no banco de reservas. Até o momento, o Garro entrou em campo apenas 5 vezes na temporada. Jogou 319 minutos, média de 64 minutos por partida, né? E o jogo que ele mais permaneceu em campo foi justamente contra a Universidade Central da Venezuela, atuando durante todo o confronto e fazendo o cruzamento que garantiu a classificação alvinegra. Ele fez o cruzamento para o gol do Yuri Alberto. Existe a possibilidade também de outros jogadores serem preservados, né? A tendência é que o Corinthians entre em campo com força máxima, talvez com exceção do Garro, mas existe possibilidade de outros jogadores serem preservados, de ficarem no banco de reservas, de entrarem só no segundo tempo, porque justamente por causa do compromisso de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Esse jogo contra o Mirassol é muito importante, pelo Campeonato Paulista é muito importante, mas o Corinthians vai ter que pensar nas suas prioridades, o que vai fazer em relação
aos jogos mais importantes da temporada até agora. E é claro que o jogo da Libertadores é mais importante do que o jogo do Campeonato Paulista. Fiel, essa notícia preocupa. Garro tem sido um dos destaques do time e uma possível ausência pode mudar totalmente a dinâmica do jogo. Será que o Timão consegue suprir essa falta? Deixa o seu comentário aí. E agora bora falar de um assunto polêmico, os altos salários pagos a Igor Coronado. Meu amigo, Coronado baixou o salário para 2 milhões. O salário dele baixou, mas continua 2 milhões. O salário do Coronado, aí que tá, velho. O Coronado ganhava mais de 2 milhões no Corinthians. Tá? No primeiro ano de contrato dele, ganhou mais de 2 milhões. No último ano de contrato, ele ganha 600 mil reais de CLT, 400 mil de direitos de imagem e 12 milhões de luvas diluídas de janeiro a dezembro. E aí não precisa nem ser nenhum matemático, expert em matemática, para saber que vai dar 1 milhão. Então o Coronado, no último ano de contrato dele do Corinthians, ele não vai ganhar menos que 2 milhões. E eu trouxe lá atrás que ia baixar e baixou. Porque a pessoa falou assim para mim, Samir, baixou. Porque as luvas do primeiro ano eram maiores do que essa. Acho que eram 15, 16 milhões com o mesmo salário. Entendeu? E a pessoa falou assim, e baixou também porque tinha a comissão do empresário, que não tem agora. Agora é só o salário do cara. É só salário, é só CLT imagem e... Só CLT imagem e as luvas. O que o Corinthians está economizando agora é com a comissão do empresário, que também tem que pagar, é justo, o cara tá trabalhando, entendeu? Cara, nós estamos falando que eu tô falando para vocês de um jogador que custa 2 milhões de reais por mês e não joga. Entendeu? Você tem noção que outro furo de reportagem que eu trouxe, né? Como as pessoas gostam de me desvalorizar e eu só trago notícia que depois se confirma, né? Eu falei, o Garro quer renovar com o Corinthians porque ele acha que ganha pouco. Samir tá querendo tumultuar o ambiente. Samir tá com o cafezinho, quer tumultuar o ambiente. Não. Eu só tô dando uma informação que fez algo honesto acontecer. Porque o Palácios ganhava 600 mil e o Garro ganhava 300. Pô, velho, alguma coisa tá errada nesse mundo. Vocês têm noção, velho? Eu quero fazer que vocês reflitam e acordem, meu irmão. No primeiro semestre de 2024, o Palácios ganhava 600 mil no Corinthians e o Garro 300. Não pode ser, velho. Hoje o Garro ganha 700 e pouco por mês. Quase não supera o Pedro Raul. E o Coronado ganha 2 milhões. O Corinthians é o campeão do padrão, porque padrão não tem. Então o salário dele tá aí já, né, discriminado para vocês, não vai baixar, né, vai ficar nessa aí de 2 milhões, um contrato bem alto, tá? Bem alto. E para um jogador que infelizmente é reserva, porque não vingou, né? Eu ainda... É que aí vamos chamar de passar pano, né? Eu ainda colocaria o Coronado no time titular do Corinthians, daria uma sequência para ele de uns 5 jogos. Se não desse certo, aí beleza, acabou. Mas todo mundo teve sequência. Ó, o Bidon teve fase ruim e teve sequência como titular. Correto? O Garro sempre teve sequência. O Yuri teve fase ruim e teve sequência. Entendeu? O Hugo teve fase ruim, lateral esquerdo, e teve sequência. O Bidu teve fase ruim e teve sequência. O Mateuzinho teve fase ruim e teve sequência. O Félix Torres teve fase ruim e teve sequência. O ministro da Educação teve fase ruim e teve sequência. Agora, o Coronado é o único que teve fase ruim, como todo jogador,
mas não teve sequência de jogos. Eu nunca vi, eu nunca vi o Coronado realizar 5 jogos seguidos como titular. Eu nunca vi isso acontecer. Léo, essa é pra pensar. O Coronado veio com status de craque, mas quase não entra em campo. Será que vale esse investimento? Comenta aí se você acha que ele ainda pode render no Timão ou se foi um erro de contratação. E pra fechar, vou trazer minha análise sobre essas duas situações e uma curiosidade envolvendo o Carrilho. Fala, corintiana da Argentina do canal. Bora continuar aí essas informações do Corinthians. Vou entrar nesse assunto com vocês um pouquinho para falar do Garro. Antes eu quero falar do Coronado, que até tá um pouco aí relacionado, né? E vou também depois passar uma informação interessante envolvendo o Carrilho e a diferença, né, do futebol saudita para o futebol brasileiro e o tanto de jogos que o Carrilho já fez pelo Corinthians em 5 meses aí, já fazendo a mesma quantidade de jogos que ele fez pelo time lá da Arábia Saudita em 1 ano. Eu já vou explicar essa situação para vocês, mas antes eu até acho que, eu tô tentando lembrar aqui, pode ser que o Samir nesse caso tentou falar na questão do Coronado não ter uma sequência com o time titular, né? E aí eu tô tentando buscar aqui na memória dos jogos do Paulista quantos jogos que o time jogou ali, mas realmente em sua maioria não foi com o time titular, né? Foi com um time alternativo que o Coronado jogou, mas ele recebeu uma sequência e eu acho que nessa sequência que ele fez, ele se mostrou muito abaixo do Garro. Deu para sentir muita diferença, principalmente quando o Garro voltou, já logo no primeiro jogo, já deu para sentir a diferença da intensidade do ataque do Corinthians, muda muito do Garro para o Coronado. O Coronado é um jogador muito técnico, talentoso até eu diria, mas porém ele tem essa questão física, ele fica abaixo e ele não tem intensidade, e eu acho que o futebol de hoje ele já não permite muito mais isso, né? Então, assim, é complexo essa situação do Coronado, porque é um jogador muito caro. O Corinthians aí até chegou a certas horas pensar em trazer o Pogba, por exemplo, né? E se falava aí de precisar completar os valores para trazer o Pogba. E eu pergunto, né? O que era melhor, ter o Pogba ganhando 4 milhões por mês no Corinthians ou o Coronado que ganha 2 milhões por mês no Corinthians? Então, é aquilo, é um jogador muito caro que eu acho que infelizmente não se paga. Eu tinha muita esperança do Coronado, dele conseguir desempenhar um bom futebol, mas não acho que ele tem conseguido mostrar força para poder disputar a titularidade ou para o Ramon Dias ter ali como obrigação colocar ele para jogar. Mas enfim, né? Cada um com a sua opinião nesse sentido. Depois deixa aí de vocês no comentário que eu também quero saber. E o Garro, né, galera, que pode ser desfalque aí do Corinthians para esse jogo de logo mais, né? A gente já tá quase aí, eu tô gravando o vídeo para vocês, deve sair aí uma 00:30, agora é 11h53, deve sair 00:30, 1h da manhã. E, enfim, o Corinthians joga primeiro jogo aí do mata do Paulistão contra o Mirassol. E por essa sequência de jogos grandes que o Corinthians vem tendo, eu até cheguei a ler uma matéria 1 mês atrás, mais ou menos, eu lembro, que o Corinthians ele ia fazer a maior sequência de jogos dele nos últimos 10 anos, que foi essa sequência de 10 jogos que o Corinthians fez, esses últimos agora, que se eu não me engano encerrou com esse jogo da Liberta. Enfim, o Corinthians fez muitos jogos esse ano, o Garro ficou fora de boa parte deles, porque estava se recuperando de uma lesão, voltou há pouco tempo, e aí até compreensível que a equipe técnica do Corinthians, a parte fisiológica do Corinthians, pense em poupar o jogador, até para não estourar o cara, porque ele tá, querendo ou não, começando agora quase que a temporada dele. Então é um assunto complexo, aí a gente vai, eu pelo menos na minha opinião, vai cair muito a qualidade do meio de campo do Corinthians. O meio de campo do Corinthians, que é a sustentação do time, a defesa não tem ido bem, mas é aquilo, o time marca gols, o ataque, o meio de campo funciona bem, e para mim boa parte desse funcionamento está inclusive imputado realmente ao Rodrigo Garro. Então assim, se ele realmente vier a não jogar, eu acho que faz bastante falta, pode ser que fique ali no banco para entrar num segundo tempo e tudo mais, mas enfim, é um baita de um jogador. E agora, para terminar rapidinho, só uma curiosidade aqui no caso, Carrilho, ele iguala o número de jogos do Al Qadisiah, né, que é o time que ele jogava
na Arábia Saudita. E o jogador, em 5 meses de Corinthians, já fez o mesmo número de jogos que ele fez em um ano pelo time saudita. Então são 28 partidas, aí dá pra ver a diferença, né, de quantidade de jogos e tudo mais. E isso impacta bastante. O Carrilho eu considero como um baita de um jogador. Eu acho que ele teve, assim, fez coisas muito legais desde que chegou no Corinthians, e mostrou um jogador muito diferenciado. E assim, acaba que ele já não tem mantido realmente a mesma pegada, principalmente física, de conseguir ir lá atrás, começar a jogada e tal. O cara cansa, ele já tem uma certa idade. O futebol brasileiro nesse sentido acaba realmente puxando bastante. Mas é isso aí, galera. Essas as informações do Coringão. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar aí. E já a gente tá de volta para falar mais de Corinthians hoje, dia de jogo. Vai ter pós-jogo e tudo mais aqui pelo canal. Beleza, galera? Então é isso, fiel. Garro pode ser desfalque, Coronado ganha muito e joga pouco, e ainda tem novidades sobre o Carrilho. Deixa a sua opinião nos comentários e o que vocês acham dessas notícias, comenta aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!